não foi pesado. Agora não tem como falar mal. Mas ele vai no detalhe, ele procura o pelo no ovo, não adianta. Por mais light que seja a sala, ninguém quer sair. E quem sai, sente. Então, por isso, Porcel, você está entre os finalistas. E Mel, você está demitida. Ah, foi assim que ele falou? Como que ela tava, Porcel, depois que saiu? Chorou, ficou bem, mas não é legal, né, cara? Ninguém quer. Ele mesmo falou, ninguém quer remar e morrer na praia. Alô? Aqui é a Alessandra. O Sr. Roberto Justo virá encontrá-los às 8h30 da noite no segundo andar, no Hilton. Tá bom, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Chegamos na nossa reta final mesmo agora, né? E agora vocês esqueçam V8, esqueçam Mandala. Agora eu tenho Tati, Júnior e Porcel. Vocês estão por si só, vocês são vitoriosos e vocês têm que entender que o aprendiz vai ser um só. O que nós vamos fazer agora é voltar à essência de uma entrevista de emprego. Como eu fiz no ano passado, eu convidei 4 grandes executivos, empresários, presidentes de empresas para entrevistar vocês, um a um, e fazer a pergunta que eles quiserem. Então eles vão me dar uma visão de fora do que eles acham de cada um de vocês. Eu vou ter uma reunião com eles, depois eles avaliarem vocês, e nessa reunião eles vão votar em quem deve ser demitido e quais os 2 que vão continuar comigo. São eles: o presidente da maior indústria farmacêutica do mundo, da Pfizer, César Prete; o presidente da SAP, maior empresa do mundo também na área de sistemas de gestão empresarial, José Rui Antunes; o presidente da Biara, hoje uma das maiores imobiliárias do Brasil, que é o Celso Minoru Tokuda; e por último, alguém da nossa área, presidente de uma das mais criativas e mais premiadas agências de publicidade do Brasil, Fábio Fernandes, da F-Nasca Satin Site. Tinha 16 opções e coloquei vocês 3 na frente desses empresários. Eu quero ter orgulho dessa minha decisão. Eu espero que vocês correspondam e não me decepcionem. Tá bom? Boa sorte, força e até lá. Obrigado. Bom, agora a gente está numa das etapas finais, né? Saindo daqui do Hilton para fazer a entrevista com os 4 presidentes de principais empresas, buscando ser um dos finalistas. Eu vou estar com o foco principal em tudo que foi desenvolvido até hoje no programa. Na entrevista você tem que ser o mais natural possível e principalmente mostrando a sua vontade de vencer e de chegar até a final. Esse daqui? Vamos supor que você tem um problema, você tem que tomar uma decisão de alguma coisa, os dados do problema te orientam numa direção e a tua intuição te orienta para outra. Qual dos 2 você segue? Se você embasar essa intuição com o planejamento e ver que realmente a intuição está valendo a pena, vale mais que os dados que foram levantados, e você acredita naquilo, eu acho que você deve seguir a sua intuição. Se eu te desse um elefante, o que você faria com ele? Se você me desse um elefante, eu fazia dinheiro. Com um elefante? Com um elefante. Quais foram os objetivos ou metas que você traçou para você mesmo para essa entrevista? Eu trouxe muito de criatividade, de planejamento, de execução e um fator que eu acho primordial no mundo dos negócios, que é o relacionamento. Obrigado. Você já foi vendedor, né? Já. O objetivo final do marketing é venda? Olha, eu vejo um triângulo muito bem feito entre marketing, vendas e treinamento. Acho que são ferramentas que andam entre si. Mas o propósito final, sim, do marketing é chegar no fechado, né? Na venda, assim. Qual foi a maior loucura que você já fez na sua vida? Maior loucura. Eu, aos 25 anos, fiz uma palestra para 150 pessoas. Todo mundo era executivo. 150 pessoas, eles pagaram até para estar indo no negócio e para estar vendo o Júnior novinho entrando e pegando o microfone. Pagaram para te assistir? Pagaram baratinho, mas pagaram. Você acha que ganha, não? Acho, tenho certeza. Por quê?
por ter alguns diferenciais, sem falar mal dos outros, mas falando bem do Porcel, essa garra, esse negócio de ir pra cima, essa experiência de ter passado... A Tatiana tem muita garra, tem energia, né? Tem bastante também, ligado a 220, eu sou no 440. Tatiana, três escritores importantes. Escritores importantes, Vinícius de Moraes, Malcolm Gladwell. Eu gosto muito dos livros de autoajuda, do Fernandes Mera, Camões. E eu acho que também eu gosto muito daquele escritor americano que escreveu... Eu gosto de ler Polito por estar falando muito com o público e pegar alguns livrinhos daquele que você lê no final de semana que ajuda muito. de Laís Ribeiro. Como que é o nome? Que tem até o Dossiê Pelicano, que virou filme. Todos os livros deles viram... não sei o que, como que era o nome? Esqueci. Quer dizer, R$25 é um salário compatível com o teu estágio profissional. Sim, sim. E por tudo que eu corri atrás, tudo que eu desenvolvi, tudo que eu estudei, tudo que eu procurei pra mim. Depois de um ano, acabou o salário de R$25. Não, vamos manter e procurar um vídeo de um momento pra ele. Se eu te garantisse um emprego hoje aqui, com a condição que você abandonasse imediatamente o programa, o que você me responderia? Eu diria não. Não. Eu responderia que não, nesse momento não. Bom, vou te dar 9 palavras e para cada uma delas você vai dar uma nota 0, 5 ou 10, tá? Sendo que você só pode dar 3 zeros, 3 5 e 3 10. Posso olhar? Porque fica até... Não. Se eu não... Posso anotar? Porque... Não. Frieza, 0. Elegância, acho que 0. Criatividade, 10. Loucura, bom humor. Espírito democrático... Qual que foi a outra? Espírito democrático, 5. Daria 5 para carisma. Segurança, 5. Espírito competitivo, 10. Tudo bem? Tudo bem? Muito prazer. Autodescrição do Júnior. Quem é o Júnior? O Júnior, ele sempre foi muito voltado para o profissional e sempre foi muito estratégico. Essa determinação, então, ficou muito em foco, principalmente em relação ao programa. Porque aqui eu coloquei toda a expertise que eu tive em relação ao meu aprendizado nesse programa. E que diferença? Que diferencia você dos outros candidatos? Não me fale mal dos outros, fale bem de você só. Não procuro falar mal, prefiro investir o meu tempo falando bem do Porcel. Essa garra, esse negócio, esse leão que tem dentro, essa vontade de aprender, esse errar para aprender. Inevitavelmente a gente tem que fazer uma tacada ruim na vida, a gente não acerta todas para melhorar a nossa técnica, para melhorar a nossa estratégia. Então acho que isso acaba diferenciando do Porcel. Pode ser que eles tenham, mas eu tenho muito mais. Eu tenho o correr na veia. O que te diferencia dos outros candidatos? Porque eu tenho muita vontade de vencer esse programa, de ser contratada. Mas a minha vontade é única. Eu tenho uma garra absurda, uma energia, uma determinação. Desde a primeira tarefa eu venho mostrando isso. Eles também têm. Mas a minha energia, a minha vontade, eu sou uma pessoa extremamente crítica. Eu sou uma pessoa que o que você pedir eu vou atrás e vou com vontade, com garra. Você só com garra vai conseguir? Como é que você lida? Se não for você, como é que você lida com a derrota? Olha, a derrota ela me coloca, como eu falei, como um desafio. Quando eu perdi algumas situações aqui no início e ela me dá força para levantar, sacudir a poeira e correr para cima. Meu último chefe, eu trabalhei durante 5 anos com ele, aprendi muito. E ele deixava algumas outras pessoas brilharem no lugar dele na hora certa. Então essa humildade era muito interessante. Mas você não é humilde? Sim, sou humilde. Você é humilde? Não parece. Não? Não. Ah, é? Boa noite. Como vai? Tudo bem? Bem-vindo, né? José, família, como vai? Tudo bem? Como vai de novo? Como vai? Tudo bom, César? Por favor, vamos sentar. Isabel Aires. Muito bem. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer, em nome do Aprendiz 2, a presença tão ilustre e gente tão importante aqui com a gente. Presidente da Pfizer, a maior empresa no setor farmacêutico do mundo,
na sua versão brasileira, que é o César Bretti. Muito obrigado por estar aqui. Prazer. Presidente da SAP, maior empresa do mundo também na área de sistemas de gestão empresarial, que é o José Rui Antunes. Muito obrigado também. O Minoro, que é o presidente da Biara, uma das maiores imobiliárias do nosso país, particularmente o mais novo cliente do nosso Grupo Mil. Portanto, fique longe desse talento da publicidade brasileira, que é o Flávio Fernandes, que é presidente da FNASCA Satin Sat e um dos mais brilhantes publicitários que esse país já produziu. Obrigado. Eu pedi a vocês que vocês dispusessem de um pouco do tempo de vocês para entrevistar os meus 3 finalistas. E eu gostaria de sentir de vocês o que vocês acharam. Já que você está me olhando tão mais de perto, eu vou começar com você, José. O que você achou dos 3 aprendizes? Assim, vamos começar esse bate-bola. Eu digo para você o seguinte, você tem 3 excelentes candidatos, muito fortes. Entendo que escolher só um é uma pena, porque pelo menos 2 deles são contratáveis. César, o que você acha? Eu também concordo, são 3 candidatos excelentes. Eu contrataria os 3. Também. Bom, pelo jeito, estamos indo bem, né? Minoro. Eu também gostei dos 3 candidatos, são muito fortes. Eu fiquei levemente decepcionado com os 3 no quesito cultura, né? Eu acho que para militar na área de arte, eu acho que eles negligenciam um pouquinho a questão da cultura e da arte. Fabinho, você como único publicitário aqui... Eu senti 2 coisas primordiais, né? A minha avaliação crítica sobre eles. A primeira é essa que o Minoro falou há pouco, uma cultura muito restrita à área de interesse deles. E a segunda coisa é que eu acho que eles criaram de alguma maneira uma pasteurização entre eles, e provavelmente sem saber que está acontecendo com todos eles, mas eu senti muito uma busca pela resposta correta. César, qual é a tua sensação em relação ao que você já viu? Eu discordo um pouco com isso, porque é entendido, estão confinados quase 2 meses. Mais de 2 meses. Com mais de 2 meses, com um objetivo bem definido. Então, focados nesse objetivo. Então, que é natural. É natural. Eles estão lutando por uma posição. Respeito cultural, a cultura depende de cada um. Se é bom profissional de marketing, eu contrato. Pode ser muito curto, mas se falha na área especificamente profissional, não serve para nada. Aliás, um exemplo que eu até me recordo, quando eu estava falando, você dizendo agora, eu conheci um profissional que eu não vou citar aqui por questões éticas, mas eu nunca vi currículo mais espetacular na vida. Nunca vi. Assim, de todas as universidades, de pós-graduações que você possa imaginar, todos os cursos que você possa sonhar em fazer, na hora do trabalho, da efetividade, espírito de liderança, trabalho em equipe, o cara não tinha nenhum skill. Quer dizer, isso é muito relativo também à arte, né? E depende muito, o cara pode se superar. Informação é uma coisa que ele pode até adquirir, depende, né? Eu prefiro também o sujeito que tem uma visão macro das coisas, que enxerga mais do que um palmo na frente do nariz, que é muito importante nos dias de hoje. Sendo pessoas inteligentes, eles vão descobrir a necessidade de ser cultos. E tem tempo para isso. Né? Bom, vamos começar então agora com o Minoro. Particularmente, desses 3 que você entrevistou, quem te impressionou melhor, quem te impressionou pior e por quê? Pro meu negócio, pro meu business, o Porcel, com certeza, ele se daria muito bem. Ele é o vendedor nato, ele tem a intuição da venda. O Júnior eu achei um pouco introspectivo demais, um pouquinho tímido demais, né? E a Tatiana é uma energia, uma vibração excelente, né? De negativo eu achei a Tatiana um pouquinho teatral demais, né? Quer dizer, um pouco posterizada, um pouco programada, né? Quer dizer, construindo uma imagem, né? Vamos passar pro Fábio. Fábio, tirando esse lado que você já colocou para nós, muito bem contado por sinal, positivo e negativo, assim, um pouco mais direto, o que você poderia nos passar de informação a respeito dos 3? Eu entendo que o Porcel é aquele que na hora lhe trouxe mais brilho. A Tatiana, ela me pareceu um pouco mais artificial, né? E o Júnior um pouco mais natural e por isso mesmo demonstrando algumas fragilidades de maneira mais evidente, né? José, pontos positivos e negativos. Eu achei o Porcel, ele é um grande vendedor. Eu também vi nele o brilho no olho da conquista, mas isso se deve também ao fato, na minha opinião, de que ele está se sentindo absolutamente confortável no papel que ele está. A Tatiana está extremamente tensa. Eu fui talvez a pessoa que eu digo para você que está no limite das forças dela, mas é que
ela até por estar tão tensa, eu dei o desconto. Ela está, digamos assim, como você falou, um pouco artificial nas suas colocações. Eu acho que ela é uma grande executora. Ela tem uma posição correta em qualquer empresa, ela é matadora. O Júnior eu achei de todos o que tem a menor visão do todo. E por mais que eu concorde que a cultura ou a visão da política não era o ponto forte de todos eles, mas toda vez que, mesmo nas respostas politicamente corretas, eles tinham um posicionamento um pouco mais amplo do que o do Júnior. Todas as respostas que ele me deu em relação ao programa. César, faltou a sua avaliação. Bom, vamos começar por o Júnior. Eu acho que o Júnior é uma pessoa que fala bem. Provavelmente seja dos três o mais estrategista, mas ele gosta de agradar. Tem uma carência que para mim é fundamental. Não tem emoção, não transmite emoção, não transmite paixão. Os outros dois, pelo contrário, sobram paixão. Muita paixão, muita emoção. A Tatiana tem uma obsessão, quer ser contratada. Provavelmente o produto que ela melhor vende é ela mesma. O Porcel, como a Tatiana, transmite emoção, transmite paixão. Eu acho que é um cara transparente, predecível. Se eu tivesse que escolher com quem trabalharia melhor, acho que com a Tatiana e o Porcel. Bom, eu estou sentindo que vocês acham que o Júnior é que deve sair. Eu devo continuar para essa final com Porcel e Tatiana, pelo que eu entendi aqui. Essa é a minha sugestão. Eu não sei qual é a opinião de vocês. Se vocês pudessem nominar, quem seriam então as pessoas que devem ir para a final e quem eu deveria demitir se vocês estivessem sentados aqui? Minoro, por favor. Eu acho que dos três, o Porcel, ele tem um horizonte melhor, ele tem melhor potencial. Do Júnior, idem. Eu acho que ele ainda está num processo de amadurecimento, né? A Tatiana, dos três, eu acho o horizonte um pouco mais limitado. Mas eu ficaria com a Tatiana, eu acho que ela está mais pronta, né? Apesar de não ter o potencial que o potencial do Júnior. E o Porcel, eu acho que ele também está mais pronto. Vamos ouvir. Eu acho que se você quiser alguém que está afim do seu cargo, é o Porcel. Se você quiser alguém para obedecer obstinadamente, é a Tatiana. Se você quiser alguém para ser talvez um misto dessas duas coisas, é o Júnior. Parceiro, talvez. Eu acho que o Porcel, ele tem aquilo que muitas vezes eu procuro em determinadas pessoas que eu contrato, que é aquele cara que o sonho dele é ser você, o sonho dele é te arrancar de lá. Não por uma questão de deslealdade, mas por um objetivo. É uma visão positiva. É um objetivo de vida. E às vezes todo mundo com plano de carreira tem que ambicionar o posto mais alto da empresa. Não vai chegar lá não, é uma questão de competência. Mas eu, nessa avaliação muito, eu acho que profunda, eu concordo com o que a gente está ouvindo aqui. Eu ficaria com o Porcel e com a Tatiana e descansaria com o Júnior. Essa é uma decisão difícil, não é? Muito difícil, muito próximo. Aí precisa ver, eu vou ter que sentir, nós vamos ter que avaliar o que é mais importante para nós nessa contratação, usando essas informações riquíssimas que vocês nos deram. Eu não vou tomar mais o tempo de vocês, eu quero agradecê-los mais uma vez. A presença de vocês aqui foi fantástico. Vocês, obviamente, que não iam me decepcionar, porque vocês não estão onde vocês não estão por acaso. E o que vocês fizeram com eles, acho que foi uma grande lição para eles também. Obrigado a vocês. Eu tenho de vocês. Bom, como não ia deixar de ser, uma brilhante participação dos nossos convidados. Agora cabe a nós, eu quero ouvir você. E você. Eles eliminariam o Júnior. Eu não eliminaria o Júnior dessa final, porque eu acho que ele tem a capacidade da estratégia. Então, quem você eliminaria? Eu eliminaria a Tatiana. Tatiana. Você iria com Júnior e Porcel? Júnior e Porcel. Dois perfis diferentes. Pascoal. Acho que o Júnior ele tem um potencial que ele não consegue transmitir numa única entrevista. Eu acho que ele tem um potencial de criatividade, de estrategista, como a Bel falou, que é muito importante. Eu acho que o Porcel se vende muito bem, mas eu considero a Tatiana uma executiva
decisões finais para a sala final. Vamos ouvi-los, eu quero muito ouvi-los, eu tenho dúvidas. Alessandra, peça para eles entrarem, por favor. Por favor, podem entrar. Muito bem. Tivemos uma reunião muito interessante com os nossos convidados. Então, algumas coisas que nós ouvimos hoje, sobre as quais eu quero conversar. Unanimemente, eles acham que vocês, apesar de ter uma formação acadêmica boa e sólida, e terem mostrado que são pessoas realmente determinadas, interessadas, vocês têm um nível cultural um pouco aquém do que eles imaginariam para quem está pretendendo um cargo como esse, com um salário como esse. Quais comentários vocês têm a fazer em relação a isso? Mais com porção. Tenho essa consciência, falta um pouco, precisa ter uma pessoa nessa posição, um executivo desse, e que precisa correr um pouco atrás, sim. Eu, particularmente, disse muito de política. O que eu sei que está acontecendo hoje de política, tentei trazer a minha experiência do mercado financeiro nessa visão, mas realmente, assim, esses 2 meses são 2 meses, assim, que a gente está se dedicando demais para cada uma das tarefas. Você acha que a sua deficiência vem desses 2 meses? Não. Me estranha isso, porque essas informações têm que estar dentro da tua cabeça. Não, com certeza. Você tem que ter informação para você ter conhecimento. Você tem que ter acesso. Você concorda que vocês não têm como gostaria? Eu concordo. O que você acha, Júnior? Eu acho que existe isso também, quer dizer, o executivo ele é muito voltado para a sua formação, né? Eu vejo que o publicitário ele tem muito conhecimento em prol da arte, porque ele desenvolve, ele nossa o criativo muito com base no que já foi feito. Você também concorda que você está um pouco aquém do que você gostaria que fosse? Eu acho que é super importante essa base do conhecimento em prol do que você está desenvolvendo. Então, o publicitário ele tem esse background gigantesco em relação à arte, cultura. Eu acho que isso pode trazer resultado. Vamos fazer uma coisa engraçada aqui? Só por curiosidade, você vai me ajudar um pouquinho. Vamos fazer 3 perguntas. O primeiro que responder, responde, tá? Qual é o PIB do Brasil? Cinco segundos. 175 mil. Não, chuta. Quem é o vice-presidente da República? Quem vai falar primeiro? Vice-presidente do Brasil. E se tem 2 países na América do Sul que não tem saída para o mar? 2. Os economistas, inclusive, sofrem com isso, né? Bom, o PIB do Brasil se aproxima de 600 milhões, 500 e poucos bilhões de dólares, dependendo do câmbio. O vice-presidente da República, José Alencar. Os 2 países que eu poderia citar seriam Bolívia e Paraguai. Bom, isso acho que para todos os jovens brasileiros que têm formação acadêmica e que têm que se interessar pelos assuntos globais, em todos os sentidos, porque a mania de ficar, eu sou bom em alguma coisa e fico com aquela coisa do velho cavalo que usam, tem uma visão muito restrita e não enxerga um pouco mais para frente. Bom, e falando do perfil de vocês como pessoas, um dos nossos convidados falou, não, o Porcel é um cara que eu enxergo como querendo o seu cargo. E não é no mau sentido. É um cara que ambiciona ser o presidente da empresa um dia. E se é isso que você quer, eu voto no Porcel. Se você quer uma pessoa que, se bem dirigida, pode fazer a diferença numa empresa, essa é a Tatiana. Eu vejo ela com essa mesma ambição de querer ter o cargo. E se você quer uma mescla dos 2, você tem o Júnior. O que vocês têm a comentar sobre esse... Agora vou começar com o Júnior, sobre esse comentário. Você gostou dessa, né? Por que falou da mescla dos 2? O meu perfil é seguir carreira dentro do Grupo Nilcon, porque eu almejo muito esse cargo. E agora em relação a Tatiana, por exemplo, como você perguntou, essa questão de não ser líder, mas é um leão para ser liderado, é o perfil dela. Então quando ela foi líder, ela teve um problema inclusive com o Porcel, então é uma coisa que tem que ter um controle excessivo em relação àquilo. Tá bom. O que você acha? Bom, eu sou um leão mesmo para trabalhar. Acho que isso vem muito de uma garra que tem muito forte, esse entusiasmo em fazer acontecer e o entusiasmo de vencer. Mas, de certa forma, eu também concordo que eu posso ser uma boa líder, sim. As 3 vezes que eu fui líder, a equipe venceu. É a minha vontade de aprender, vontade de crescer sempre. Eu tenho certeza que eu posso chegar num cargo de sucesso, com a dedicação e a garra que eu já demonstrei nesse programa. Tá bom.
Essa ambição é uma coisa que eu vejo, sinceramente, por uma parte boa, um lado bom da coisa. É uma pergunta que eu sempre gosto de fazer quando eu vou contratar alguém, se a pessoa quer o meu lugar. E o que eu espero que a pessoa fale é que ela queira, sim, eu quero o seu lugar, sim. Eu acho que a pessoa tem que almejar, sim, alguma coisa acima do que ela tem hoje. Se ela não tiver isso, se ela não acreditar, mas não com o intuito de derrubar e puxar o tapete dessa outra pessoa. Então eu tenho essa ambição. O objetivo, outra coisa que me chamou muita atenção, foi que a sensação deles, quase que unânime, é que as respostas de vocês eram muito programadas. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu deixo uma coisa muito clara. Eu vou ser eu mesma. Entendeu? Eu sou eu do começo ao fim. Eu sou uma pessoa muito autêntica e eu estou demonstrando isso desde o começo do programa. Não adianta eu fingir um perfil na entrevista que vai completamente... Algumas palavras que eles falaram sobre a Tatiana. Teatral, pasteurizada, programada, artificial. De mim? Algumas palavras. Eu sou uma pessoa que fala muito com a mão. Talvez isso dê essa impressão de teatral. E vocês que me conhecem, vocês sabem que eu falo teatral, todo dia. Entenda aqui, soa um pouco fora da realidade. Então eu não sou tão verdadeiro porque eu estou fazendo teatro. Eu acho que, assim, eu tenho uma maneira exagerada. Não é teatral, assim, esse é meu jeito. Em nenhum momento eu tô querendo ser teatral. Impressão de teatralidade com essas pessoas. Infelizmente. Pessoas que têm sensibilidade humana muito grande, que dirigem muitas pessoas. Esse negócio de mecânico, de bate pronto, de ensaiado, eu sinceramente não foi o que eu fiz. Não foi a impressão que você passou, mas tudo bem. Pois é, mas essa foi o que eu queria falar. Acho que se a gente passou isso, é essa agilidade que a gente ganhou aqui com você, Roberto. Com certeza. Pra mim, então. Não, eu acho que é um mérito, com certeza. Bom, agora chegamos no nosso momento para definir quem são os dois finalistas do Aprendiz. Então, para isso, eu quero ouvir vocês numa rodada. Começar com você, Júnior. Se você estivesse aqui, quem seriam os dois finalistas do Aprendiz? Na sua visão, honestamente. Eu e a Tati. Por que não, força? Nós viemos de uma equipe vencedora, né? Eu coloco então todos esses atributos. Ele estava com vocês em boa parte disso. Em boa parte, só que nós mandamos ele para uma outra equipe. Mandaram porque acharam que ele era... Porque achamos que ele era um pouco mais fraco do que a equipe inteira. Eu acho que isso prevaleceu dentro do programa. Agora, isso não é um comentário do tipo, prefiro enfrentar a Tati do que enfrentar o Porcel? Não, eu prefiro enfrentar o Porcel. Você prefere enfrentar o Porcel? Você acha mais fácil? Ganhar dele. Prefiro enfrentar o Porcel. Eu não estou falando... Nos teus princípios, você acha mesmo que, para mim, ela seria a melhor candidata. E não porque você quer enfrentá-la em vez de enfrentar o Porcel. Tá bom, vamos pular Porcel, só por curiosidade agora. Outra pessoa. Olha, sinceramente, Roberto, eu ficaria nessa final. Difícil pergunta. Os dois candidatos são muito fortes, trabalham muito bem junto, trabalhei muito bem com os dois, eu prefiro investir o tempo e falar bem deles. Bom, mas eu quero uma resposta. Sim. Eu enfrentaria... Samaritano momentâneo? Não, eu enfrentaria o Júnior. Então o Júnior é um pouco melhor que a Tati, é isso? Apesar de você achar os dois bons, é isso? Você e o Júnior. Os dois são muito bons. Mas o Júnior é melhor. Eu queria esse desafio a mais. Tá se achando, né, hoje? Não tô me achando. É esse desafio que me dá, que a gente falou da última vez. Não é um desafio suficiente, porque você vai ter pela frente a tarefa de estar aqui, de estar na final. Quer dizer, não é porque você está recomendando ele para mim, é porque você quer enfrentá-lo, porque ele é mais forte. Porque eu quero mostrar também um pouco para ele de tudo isso que ele falou. Ele gastou um pouco de tempo falando sobre você. Era mais fraco. Eu prefiro falar um pouco. Você quer mostrar isso com trabalho? Responder com trabalho. Acho melhor. Tati. Como eu não acompanho o trabalho, eu acho assim que a final entre eu e o Júnior. Eu preciso respirar fundo, porque não é fácil. Essa tarefa, eu tenho aqui um quadro que é o seguinte, eu tenho a opinião unânime de quem eu devo tirar e com quem eu devo continuar. Que não bateu a opinião dos meus conselheiros. Complicar mais minha vida, os meus conselheiros fizeram uma opinião diferente. Eu tenho que pesar um pouco mais, muitas vezes, também o que falam os meus conselheiros, porque eles viram, né, tudo o que aconteceu, mas eu também vi. E aí eu tenho, de novo, quando eu traço o perfil, um estrategista competente e inteligente, dois guerreiros inteligentes e competentes. E aí eu preciso ver qual perfil vai se adaptar melhor ao meu negócio. Ou, nesse caso, até para ser mais justo com vocês, qual perfil vai se adaptar menos. Porque vocês os três têm perfil para serem contratados. E, Porcel, você por unanimidade para ficar no final. Você é finalista do Aprendiz.
vocês dois. Eu vou apostar nessa garra que o Tati tem. Júnior, eu lamento, mas você está demitido. Acho que eu estou emocionado, é muito difícil tirar uma pessoa como você. Peço que vocês fiquem, que nós vamos falar mais um pouquinho sobre o que vai acontecer. Obrigado, Júnior. Eu estou desapontado de ser demitido nesse momento porque eu achei com esse conjunto de fatores, principalmente com a fraqueza do Porcel, principalmente com esse jeito explosivo da Tatiana, que causou incômodo na equipe. Então o Júnior ele veio numa linha de perfeição onde eu nunca fui alvo, nunca ninguém acusou o Júnior de nada. O Porcel hoje fala o Júnior é o mais forte, eu quero ir pra final com ele, então eu achei que eu não ia sair. Pra mim foi uma surpresa incrível ter saído do programa a essa altura do campeonato. Bom, emoções à parte, vocês chegaram até aqui. Então, nessa noite, vocês vão ter que provar agora quem é o Fábio Porcel, quem é a Tatiana, que a minha decisão de ter deixado vocês dois e tirado 14 pessoas antes de vocês foi a mais correta. E vocês agora têm de tudo, porque só tem mais uma tarefa, que vai começar amanhã, quando eu chamar vocês aqui para essa sala. Hoje à noite vocês curtam, aproveitem, tem um pérola, uma surpresa preparada para vocês todos curtirem na suíte presidencial. Vocês vão chegar lá e ver, e aproveitem bem, porque a partir de amanhã vai ser um jogo muito duro de dois candidatos espetaculares que realmente penaram para chegar até aqui. Só que só um de vocês vai ser o meu aprendiz. Voltem ao Hilton e até amanhã. Obrigada. Obrigada, Obrigada, gente. Tchau. Agora não tem ninguém esperando a gente lá pra gente contar quem é a gente. Quem eram os dois finalistas do primeiro? E o deles? Do segundo, a Tati e o Porcel. Tati. Olá, tudo bom? Tudo bom? Bem? Parabéns. Obrigada. Em nome do Vitor São Paulo Monomia, eu gostaria de agradecer a presença de vocês esses um pouquinho mais de 2 meses. Espero que vocês gostem do que a gente preparou pra vocês hoje à noite. Essa, cara! Olha Falta um degrau para chegar no topo, que vai ser a melhor recompensa para trabalhar com o Roberto Justus. Então isso aqui é uma coisa inacreditável. Extravasa, você extravasa! Aqui a gente está preparando um caldo de mandioquinha, que depois eu vou colocar ovas e camarão. Vamos ver o que tem lá? Ai, vamos! Olha a mesa! Olha essa mesa! Bom apetite aí desse lado! Nós temos uma risoto de beterraba com um palito de alecrim com camarão. Bom apetite! Muito bom. Nós estamos muito felizes e isso, assim, é único. E a gente vai levar para sempre a lembrança desse dia. Valeu, sucesso. Alô? Bom dia, aqui é a Alessandra. Vocês devem encontrar o Sr. Roberto Justus às 14 horas na sala de reunião. Obrigada. Bom, meus conselheiros, ontem você votou no Júnior e no Porcel. Isso. E você votou na Tati e no Júnior. Qualquer um dos dois que eu contratar, você como diretor de RH do grupo estará feliz? Estarei feliz. E professor Pasquale? São dois lutadores e eu acho que a gente vai ter um
uma batalha. Vai ser muito interessante, né? Emocionante daqui para frente. Então vamos ver. Vou agora chamá-los e vou dar a 15ª e última tarefa. Muito bem. Bora. Alessandra, peça para eles entrarem, por favor. Por favor, podem entrar. Que cara boa, hein? Depois de uma batalha desse tamanho, com essa dimensão e com esses concorrentes que vocês tiveram. Agora nós vamos trabalhar pela última vez dentro desse Aprendiz 2. E antes de dar a tarefa, deixar bem claro, não necessariamente o ganhador da última tarefa é o contratado para ser um aprendiz. Porque vai se somar a essa tarefa, vão se somar todas as atividades que vocês tiverem, tudo que eu tenho de imagem de vocês e os meus conselheiros também, que vocês fizeram até hoje. Vocês vão planejar, organizar, produzir e promover do zero 2 grandes eventos. São 2 eventos esportivos, um deles de tênis e outro de golfe. Esses eventos vão acontecer em 2 locais diferentes, um numa academia de tênis em Cotia, no Meyer, que é um grande profissional de tênis, e outro num campo de golfe, dentro do Pera São José, aqui perto de São Paulo, perto de tudo. Vão ter 11 dias para fazer tudo que vão fazer, então tempo suficiente. São 2 eventos que vão ter a dimensão que vocês quiserem. E aí, o que nós vamos medir? Eu vou medir a qualidade da ideia que vocês tiveram, a quantidade de pessoas que vocês atraíram. Vou medir a capacidade de organização de vocês, de promover o evento, de como vocês conseguiram divulgar. E uma aferição muito importante que vai acontecer tem a ver com beneficência, mais uma vez. O HSBC, que é um dos nossos patrocinadores, vai estar um lounge lá dentro, que vai ser montado por vocês, como vocês quiserem. Dentro do lounge do HSBC, nós vamos ter funcionários, gerentes do banco, que vão atender essas pessoas. E para cada agendamento que você conseguir fazer com essas pessoas no banco, o banco vai depositar um valor em benefício de 2 entidades. No caso do tênis, da Pastoral da Criança de Curitiba, cidade onde fica a sede do banco. No caso do golfe, para a Sociedade Pestalozzi. A forma de gerar recursos e ainda ajudar entidades vai ser essa. Nós vamos avaliar também, somada a todas as outras características que eu já falei, quem conseguiu arrecadar mais recursos para essas 2 instituições. A primeira coisa que nós vamos fazer é sortear quem vai fazer o quê. Eu pus aqui um envelope embaixo dos papéis da Isabel e coloquei também embaixo dos papéis do Pasquale. Ladies first, você prefere este ou este? Você vai fazer o evento de tênis. No outro, com a Isabel, nós tínhamos o evento de golfe. Um evento dessa envergadura, para fazer sozinho é muito difícil. Então nós convidamos algumas pessoas para ajudar vocês a trabalharem nesse evento. Eu vou pedir que entrem. Por favor, Alessandra, peça aí para os nossos convidados Bem-vindos. Primeiro, quero agradecer a vocês por estarem aqui com a gente outra vez. Hoje nós estamos na nossa 15ª e última tarefa e eles vão precisar da ajuda desta mão de obra tão especial quanto a de vocês. Mas antes de começar, eu tenho muita curiosidade, e acho que o Brasil inteiro tem, em saber como foi a volta de vocês e como foi essa recepção que vocês tiveram em casa, o que você sentiu na sua saída, como é que você está? Quando eu saí, eu já levei uma bronca do meu pai. Ah, é? Na hora. Por quê? Porque ele acha que eu fui a maior culpada de mim mesmo. Tá certíssimo. Quem tirou você daqui foi você mesmo? Carol. Eu chorei, meu pai. E eu tava assim, eu me demonstrei o programa inteiro como super fria, calculista, racional. Então, quando eu não sou que eu sou humana. E assim, e todo mundo falou. E todo mundo falou do meu choro. Falou que foi muito legal ter chorado. Foi realmente o único choro meu no programa inteiro. Então. E na hora certa, né? Foi muito legal. Teve gente que chorou antes e por isso saiu. Bom, vamos pro Fernando. Bom, eu cheguei em casa, foi aquela festa, né? Falei, pô, mas parece que vocês estavam contra. Eu falei, não, Feliz? Eu também adorei participar. A sua saída foi talvez das mais emocionantes até hoje. Olha, pra mim também foi. Eu dividi isso com a família também. Minha mãe especialmente, ela ficou muito sentida. Ela torcia demais, eu também. Minha esposa já ficou mais feliz por causa da saudade. A
gente emendou na segunda lua de mel, fomos pro mesmo lugar lá pra Angra, que a gente esteve feliz, né, coincidência, ela teve recompensa exatamente no mesmo lugar onde eu passei a minha lua de mel, e eu voltei pra lá com ela, fiquei o tempo todo até receber a ligação, tive que interromper a lua de mel, mas depois eu retomo novamente quando sair do programa. Eu fui eliminado, mas o sonho continua. Obrigado por ter aceito ter vindo pra cá. Com certeza. Guilherme, outra demissão muito emocionante, uma das duas mais emocionantes até agora. Muito gratificante você ter a oportunidade de conviver com as pessoas que eu conviver aqui, conhecer mais um pouquinho de vocês, ter essa troca que chega um momento que realmente não tem como você manter só no profissional, é aquela coisa mesmo de ser humano, é troca de relações, um acréscimo de conhecimento, de autocrítica, de esperança no futuro mesmo, estar com vocês e poder voltar para tentar mostrar o que eu aprendi nesse pouquinho tempo. A única coisa que não aprendeu é não falar. Isso não vai ainda. Vocês me deixaram uma semana sem falar. Porque a sua reunião, você não viu? Bom, para quem não está sorrindo tanto ainda, mas vai sorrir. Nosso querido Júnior, que foi muito próximo de ser também outro que eu imaginava que fosse o finalista, mas na sensação final, aquela coisinha muito pequeno detalhe acabou te tirando. Mas qual foi a tua você teve muito pouco tempo, né? Pra voltar pra casa, né? Eu tive muito contato, fiz um tour, né? Com a família, muito rápido, assim, mas falei bastante com meu namorado. E aí foi esse desastre, né? Pra ela eu ter saído, chorou muito. Apesar de ter chegado ali na finalzinha com os 3 finais, né? Mas foi esse baque. Brincadeiras encerradas e saudades matadas. Nós temos 2 eventos acontecendo aqui na última tarefa. Nós vamos ter 11 dias para isso e vamos precisar muito da ajuda de vocês. Então, para saber quem vai ajudar quem, eu vou começar fazendo vocês escolherem quem vão ser as pessoas que vão trabalhar com vocês, tá? Ladies first, se você me permitir. Quem? Escolheu. Então vocês tiram para o livro, eu vou aceitar só colocar. Quem vai escolher primeiro? Vai. Ladies first. Tem alguém dentro, né? Tá, escolhe alguém. Melina. Júnior. Carol. Já Fernando. Quer dizer, mulheres, você escolheu tudo, né? Então tá bom. Fernando Feliz. Feliz vai falar. Então a equipe do Porcel tem Fernando, Júnior e Guilherme. E a equipe da Tati tem Carol, Melina e Feliz. E agora eles são os dirigentes máximos, não tem mais empresa. Aqui é a equipe do Porcel e a equipe da Tatiana. Peço bastante empenho de vocês nessa tarefa. Já falei também, vou deixar por último, é importante dizer. Não é fator determinante vencer isso para ser aprendiz. É muito importante. Pode ajudar bastante a uma decisão. Se eu tiver equilibrado, eu vou decidir por aquele que realmente fez o melhor trabalho. Mas eu vou somar a essa decisão tudo que eu vi dos 2 durante toda a nossa seleção, tá? Muito obrigado mais uma vez. Eu vou encontrar vocês de novo no dia da apresentação desses eventos, logo em seguida, quando vamos dar os resultados e depois na nossa grande. Obrigado, boa sorte. Vamos lá. Eu fiquei muito feliz com a escolha da equipe. Eu já trabalhei com os 3, então eu sei que são profissionais exemplares. E eu conheço as qualidades de cada um. Bom, o Feliz é um executor de primeira. A Carol, ela é muito detalhista. E isso, para um evento de grande porte como esse, é fundamental. E a Mel é uma pessoa extremamente de planejamento estratégico e com uma garra única. É uma equipe que eu sempre sonhei. Eu tenho certeza que a gente vai produzir um belo evento. É muita coisa, assim. É muita coisa. Tive a oportunidade de escolher o Júnior, o Guilherme e o Fernando, que são pessoas que, na minha opinião, são candidatos muito fortes. Nós 4 vamos formar um quarteto inesquecível. Estamos aqui para ganhar. Agora é Porcel S.A. na cabeça. 1, 2, 3, Porcel! É assim, a ideia que eu acho mais interessante, eu queria ver o que vocês acham, é a do torneio, com celebridade, que eu acho que isso chama público com certeza. Se antecipando, a gente entrou no site do HSBC para entender o público-alvo desse produto que será divulgado, que é o HSBC Premier. É até engraçado estar aqui falando como terceiro colocado, sendo que os 2 primeiros são candidatos mais fracos.
estamos aqui para o briefing. Bom dia a todos, bem-vindo ao HSBC. E foi pela primeira vez, que voltem mais vezes aqui. O briefing foi muito bom, mas claro que depois a gente vai fazer o nosso briefing particular. Então uma das estratégias também foi colocar o Júnior para fazer algumas perguntas, para tentar levar o outro grupo para um outro caminho. Eu vi que o marketing aqui é de massa, né? Mas ele é um pouco focado. Mas existe alguma ação um pouco mais direta? Nós temos diversas perguntas que nós não perguntamos durante o briefing, justamente para não dar dicas para a equipe V8. Foi uma estratégia adotada. Trabalhar novamente com a Tatiana representa um desafio, porque após ter assistido os programas, coisas que foram ditas que na verdade não condizem com o que aconteceu na prática, algumas coisas que me entristeceram quando eu assisti. Então, quando ela me escolheu para trabalhar com ela, num primeiro momento eu identifiquei isso como um desafio muito grande. A Tatiana, na minha opinião, é extremamente nociva para uma empresa. A hora já é chegada, começou o jogo. Então, uma das ideias que eu plantei na cabeça da Tatiana foi que o Júnior não voltaria para trabalhar. Falou mal de da mim, Tati, que eu tenho ele falou mal do Porcel. Parece que ela comprou essa ideia, tanto que a primeira pessoa que ela escolheu não foi o Júnior, foi a Mel. E o Júnior é um forte candidato, trabalha muito bem e eu queria ele do meu lado. O Porcel, ele foi muito esperto. Ele me chamou e ele manipulou a Tatiana para que ela não me chamasse. A Tatiana, ela vai ficar um pouco desmotivada quando saber então que eu vim com força total para desenvolver essa atividade e proporcionar então a pessoa que eu estou trabalhando, que é o Porcel, a vitória. Olha, eu não acho que o Porcel, quando disse que não escolheria o Júnior e que talvez o Júnior seria o último a ser escolhido, na minha cabeça, o Júnior não seria o último a ser escolhido, porque eu iria escolher ele como segundo lugar. Realmente foi um grande choque para mim ele escolher o Júnior em primeiro lugar, porque foi à tona tudo o que ele não tinha dito. Ele foi completamente contra tudo o que ele tinha conversado comigo, mas eu acredito assim que não foi malandragem, eu prefiro pensar que não seja malandragem, mesmo porque ele pode ter mudado de opinião na última hora, ali na hora da sala de reunião.